Quanto ao paradoxo da perpetualidade, né, racional sustentável, quando dizer que a linearidade apresenta o que é o indivíduo comum, o que é a volumetria, condição protocolarizante e aceitável, né, nem tão alto nem tão baixa, quem datar idade biológica, né, como idade metabólica, o que vira o problema da idade metabólica aqui em idade biológica, né? Perguntemos. Quando é o paradoxo da igreja, o que é o paradoxo da igreja, né? O que é o desparadigma? O que é o pró-desparadigma? O que é o paradoxal, né? De igreja-se sobre a minuciosidade, quando, né, independente de trindade, né? Quando colocado indiretamente, né? O que é fio terra aqui em fio cruz, quando colocar conexão de cruz, a quem justifique, né? Alto reverse, côncavo convexia, independente de, né, o que é datar, né, o paradoxo do fio terra, né? Conexão independente de fio, a quem justifique terra enquanto grandeza, grandeza automóvel, grandeza órgão, grandeza objeto não identificado, a quem se identifique aterrissado reativo, né? Em que momento a passagem, a condição atrital datada e espontânea, o sujeito chegou de outro tempo, imediatamente foi acidentado, né? O que fica como resquício da acidentabilidade, né? Sangrou, contaminou, gerou carga, né? O que é o princípio de carga do lixo da temperatura? É só mais um, né? Não alterou em nada, aqui justifica assintomático pelo sangue, além do sangue, quando se faz perceptível a necessidade curiosa, bizarrada, saturada, proibida, liberada, que diz, né, até num dado momento, o sujeito pode entrar ali no mar, ou em qualquer forma de água, ele tem HIV, fudeu com a pessoa, mergulhou, já engoliu, mas, né, a partir do momento que tem contato com ar, né, questões tais sobre, né, quem leva a doença para dentro da casa, né, migrado, não migrado, é a teoria que geralmente, inclusive as mulheres, apontam que são os machos. Mas aqui, quando os machos se decifram não serem mulheres, né? Entre relativos, passivos ou qualquer coisa. Que fidelidade é algo desde que entre amigos ou ao próprio bolso, comparam-se entre amigos desde que não mexam no próprio bolso e desde que não fiquem desafetuados a se acharem livres, sem princípios, né? Princípios entre o venha a nós aqui em vosso reino, né? Já que tem de onde tirar, o que sempre tem de onde tirar, é a teoria daqueles apontados, que vivem como se nada, não esquentasse a cabeça com nada, como se nem precisasse de nada, né? Dizer o que é o fudido feliz, que aparentemente transita, nem come, ou abre mão daquilo, experimentou, não gostou, até gostou, mas ficou, né? Zen é um iluminamento, não iluminação interdesprópria, imprópria, própria, mesoprópria, né? Ou a quem justifique, né? Luz no breu, breu na luz, né? Então, condições tais quando minuciosidades perpetuadas diretas como indiretas, né? A quem ficam agudos e crônicos e a quem justifiquem questões tais quando independente, né? Regras. Quando a regra política fica mais fácil a quem obedecer mercadorização contínua, no mundo de contrastes, onde aparentemente homens são taxados, se autotaxam entre qual outro, né? De não passivos, como monoteístas não homossexuais, né? A quem justifique, né? Até que ponto a mercadorização uniforme politiza mulheres concordantes, aparentemente totalmente incompatíveis como assimétricas, ou de fato que são mercadores tais, quando se pagar, né? Se mercadorizar e dizer que a mercadorização é o fruto de tudo, né? Se não mercadorizar, o que é que reagem, já que tudo apresentam
tais, né? Mas quando dizer o que vira laica religiosa, truncagem não religiosa, quando revelados, né? Revelados ao Deus elementar, aqui não enxergue, já era ele, a tudo de não é nada, entre conformes de tantos, esse é deísta, esse é ascendente de não descendente, papapá, né? Quando sustentabilidade, caso não matassem, né? Caso não entre armas, inclusive os mais volumétricos, o que temem, tanto volume e tantas armas não necessariamente volume, em que dado momento tem a coragem, tem a condição corporal, bate em qualquer um como muito, só que determinado momento também se torna apurar o necessário pela compatibilidade da matança desuniformizada, passa a otimizar valores de também canalizar a utilização do recurso armamentício, como otimizar o que é estimulado terminar e não começar e não terminar, né? Terminar e como recomeçar. Quando a questão transcendental, né? Revelatória quando sobre a pauta colocada ou categorizada especulatória entre encaixarem, né? Deus elementar, independente de anatomizado ou não anatomizado, quando despoliteistado entre bicho, ou um padrão que adequasse alguma uniformidade, não tão alienígena, não tão doente, né? Que se faz, né? Nossa, era essa imagem agora, se não tivesse fotografia, se alguém não isso e aquilo, ou o que sugeria, né? A quem apontaria comparação nem se percebia. Ó, toda a condição utilizada como desrecursar em moda, arte, golpes, né? Mudarem totalmente, né? Não necessariamente através de processos cirúrgicos e também, ou que colocaram limites, né? Deslimites invasivos a quem pareça e não se pareça, entre a quem apontar serviços de inteligências isolados que passam a identificar, mas não deixa de ser a biologia comprovada tal, não tem o cromossomo tal, né? A quem, né, utilizarem entre espaços comparáveis, desespaços comparáveis, desnada, né? Até que ponto a arrefecência de vácuo, de queda livre, de estática em dinamicidade, não combustível espontaneizista, né? Que a quem parasitologizasse, né? Nada, tudo, em que momento tudo é nada para quem, né? Ele satura, que momento ser saturado de maciço, a quem ainda está de sentido alienatório, que, né? Fica mais fácil para quem o nada olhar para o tudo, tudo olhar para o nada. Questões tais, né, que ultrapassam as condições e a quem justificar de fato escuro e claro, em que momento a luz cega, né, em que momento a escuridão clareia. Quando entre reativos, colocado emancipados, né, futurizados, desfuturizados, entre presentificados, desencaixados, né, que retrogradam entidadeados, provisoriamente extintos, quando a questão é entre os meios de produção, né? Quando ficam-se moreninhos, né? O branco ao preto e o preto ao branco, que sai mais caro, que sai mais burocrático, em proporcionalidade de aterrizados que se façam corrente ao senso comum ou ao senso extraordinário, né? De quem utilizam condições de velocidades maximizatórias, esse vale por 3. Esse, tendo 3, não vale por nenhum. A quem se compare uniformidade simétrica que se encaixe ou mesmo solucionalize exatificações desracionalizáveis, literalmente perfeccionistas, né? Que atinge o platô máximo do subatômico ao platô máximo do macroatômico, para dizer, a partir daqui mesmo não tem nada, né? A quem se compare, né? A quem autocompare independência, a quem, né? Que em condições a quem justificar, né? Interpassividade proporcional que a outro permita observacionismo ou qualquer coisa assim, né? Entre as largas, né? O que é
de fato a impostação criacionista, o manuseio, o controle não escravista, visto, né, num dado momento tal, né, são bichos em trânsito que querem estar o mínimo para reparasitar e precisam de estar entre outros bichos, né, antes morrer dentro do outro fudendo, a quem se decifre quem comeu, do que morrer ao destempo apontado que mesmo morre, né. Tem-se essa teoria quando justificar, né, proteger animais em campos fechados, campos não fechados, já que são livres na selva, né? Acabou de chipar o bicho, mas tem fogo não sei aonde, tem isso e aquilo. O que vira subsistencialidade compensatória do muito inteligente depender do silenciosamente a quem se decifre o bicho burro ou sustentável entre utilização de o que datar leite, né? Estar entre, né, carnificino, né, putrefatório, pré-despró, né, pré-despró carcinogênicos, dizer que nos alimentamos do podre, e o que vira estar subsistencializado, né, apontar serialismo, né, serialismo sentido, né, o que é o valor ou a possibilidade de utilizar o recurso sistemático anátomo-funcional, ou a quem justifique anátomo elementar vértico, né, quem fica amarrado ou dependente a esse aparentemente avançado ou aparentemente liberado, mas, né, futurizado, a quem justifique os não acomodados do passado, quando entre cargas, autocargas, dizer que o sujeito fica mais intrínseco, quem é que paga a modificação, quando isso implica em relatividades volumétricas, né? O sujeito fica no mesmo peso, ou tem toda uma variabilidade e tal, mas constantemente aparece resistor, não muda a musculatura, não muda a gordura, e ainda que entre isolados ou transita entre isolados e probabilidades, e quando isso vira de fato, né, não ter margem, como disse, fica mais fácil para o gordo, né, entre a memória muscular, memória de antigo gordo, capacidade de reagir a formularizações específicas, porque comeu muito, porque mais comeria muito, ou já que comeu muito, passa também a saber comer nada, utilizar o paradoxo do quente ao frio, da ordenabilidade multiformatatória que implica em sistêmica, aqui em saúde e doença, aqui em morte e vida, enquanto vivos materializarem comparativas perante o que é o fator resistor, magro, isento da, né, o que é a massa morta favorecer, né, não cãibra, não parada cardíaca, ou dizer em que momento, né, apontado ter sido morto, sobre quando emagrecer tanto, entre só comida ou entre só droga, ou as condições quando dizer o que é uniformidade a quem, comparar, né, relatividade sistêmica de, ixi, o coração aguenta, mas o cu já parou, né, tem as condições tais, sua bisavó morreu, se não fosse o pulmão dela, né, foi a mais nova da família que morreu, se eu não me engano, 72, assim apontado, ainda que depois vieram a morrer os tios, né, os dois filhos da minha avó mais novos, né, como o mais velho queria, a quem justificasse o que truncou meu avô, entre herança e não herança, ou mesmo a quem, né, quem vem depois, o que vira, quem acha que veio antes, porque o primeiro filho achou que veio antes de todo mundo, eu tomei esse fardo em algumas condições, inclusive para roubar, que foi apontado depois. Então, que num dado momento, o coração que ela tinha era um coração de criança, mas perante o que são as sinergias tais, ou dizer o que é a funcionabilidade harmônica, apontar que o fígado não acatou o coração não acatou o fígado, como dizer, né, qual é o meu pior, o que aparenta mais degenerativo, o que não aparenta degenerativo, né? A questão do cérebro, a quem se decifre, utiliza 100%, não utiliza, e a quem justifique a dor nos pés e quando dor nos pés. E a questão da lombar, quando tardiamente eu dizer que num dado momento estar sobre um eixo, né? Um eixo tal, a coluna
a condição do quadril ainda que tem aquela pendiculatória, né? O compasso corrente, o que vira a capacidade regenerativa que convida um protecionismo perante a condição da lombar, a condição da coluna, as amarras já quebradas ou aquela flexibilização tal, a quem justifica a reparação de coluna quando num dado momento não é uma situação desmieloide, né, desmedular, tal, como eu falei, né, até que ponto um extravasamento tal é tolerável para dizer quando num dado momento machucar um cotovelo, machucar um ombro, como você recuperar, como você ficar parado de fato e dizer que você não enlouquece, que atinge uma condição enlouquecedora. Perto da cabeça, próximo da cabeça, o que é um dente, um siso inflamado, o que é puxar um ar, injetar seringa cheia dentro de mim, seringa grande. Ah, mas essa substância só é diluída nessa proporção, minha filha, então não é pra mim. Tô te falando. Aí, não, vão tirar, ué, eu falei, aqui é o médico, né? Pois é. Aí quer dizer, pra que eu tô aqui, né? Ou pra que a gente se permite, né? Ou perguntamos questões. Quando o que é tirar um ar de dentro da pessoa, botar a seringa dentro do dreno, como eu falei, e fazer aquele efeito desidratatório de sentir quase que o olho, né? Chupou o corpo e o olho ainda regalou ainda, tipo, reduziu a pressão, reduziu vírgula, reduziu, solutou, né? Tirou o ar quando puxa a seringa até onde o ar vem, mas a relação homeostásica, né, interna atinge, né, tira um ar diluído, mas atinge condições solutas num tal momento que parece que você se colaba e ao mesmo tempo seu olho arregala, sua cabeça vai para cima, que ao arregalar do olho, a cabeça ir para cima sobre relatividades verticais, o que tem no alto, o que tem no fundo, dentro de uma condição orbital, e a quem justifica que céu e inferno está posicionado a perceber, a pedir, a precisar de olhar para o alto, a não precisar, ou o paradoxo de olhar para o alto, qualquer coisa assim. Quando a condição transcendental, né, fica mais fácil entre um Deus, né, tipo num dado momento, ó, ficou uma festa entre Deus e Maria, você pode muita coisa se você montar uma igreja, porque aquele Deus era a mesma merda. Ele só vê quem justifique a espaço, arbítrio, show de arbítrio, existencialismo de arbítrio, papapá, lei de antilei, você não permitiu para quê, se não fosse bom, né? Tá junto num dado momento que os dois vão deixar de fazer jejum por quê? Num dado momento, se jejum não é para pedir e não é para dar, que não tem, que o maior tem, se qualquer coisa implica num processo eucarístico total, porque deixar de fuder e estarem fundidos a relação tal que eucaristificadamente justifica permissível a um swing não tão swingado, né? Todos unidos por um só corpo, né? Tem-se essa teorização. Aí, num dado momento, que vira campo político ou domínio político perante a quem justificar não violência, como se comem entre ativos, passivos e revelados, como mesmo pagam as contas, né? Vista a gravidade entre os contrastes entre taxado, né? Possibilidade de lei inteligente entre capitalismo, a quem justificar fronteiras do comunismo perante portas fechadas, o que não dá, e o que não dá no momento, dizer o que é que não tem perante a autoestática, multidinâmica, o auto-reverse de grupos, né? Dizer que um passa a fazer alguma coisa porque era causa e efeito do outro. Se não fosse o outro também passou a ser corrupto, o corrupto a quem se interprete, porque o outro Inter tocou e pergunta quando que a foda não estava boa, né? Quando não completaram na gravidade absurda, que a maioria, todos, né, bizarrados a toda forma de depravação, diz que ninguém tem a melhor das trepadas se não fosse a própria punheta ou qualquer coisa assim, entre a quem o assexuado descompensado, já que é assexuado, então ele vira um multi-infernizador, que alguém vira e fala que não tá dando a bunda, porque se for assim, melhor estiver dando a bunda em algum lugar parcializado do que infernizando generalizado, quando a coisa implica, né? O que é, para que se vendem ao despropósito mal mecanizado ou desgraçadamente escravista, né? Porque se não é a quem o nomadismo, questão de saúde, doença, sobrevivência, né? Morte e vida, quem também não é um fator,
a saúde e doença não necessariamente é o fator, mas dizer o que vira o fardo, né? Do acidente, né? A brincadeira do que virou acidentais irreparáveis, com grandezas irreparáveis, como mesmo recursos às fachadas dos golpes de doença, ou a quem vira apontar saúde e doença de causa e efeito, como num dado momento chegou gordo com toda a saúde. Quantos tem que... Esse é o percentual de cota para subsistencializar isso que vira doença. Mas não virou doença até onde? Também estuprou aquele, também mata assim assado, também não sei o que. Questões tais quando, né? A temática do aborto, né? Aqui ainda tá parasitologia, não parasitologia, né? Mas e fuder? Primeiramente fode, né? Quando a questão não é pegar pela força, né? A quem reagem... Teoria de que reagem ou são estimulados pela passividade ou pela essência de que reatividade implica que alguém vai pegar alguém quando dizer na cama daqueles, né, na cama, né, resolver os problemas com o máximo da parcialidade ou da imparcialidade. O que é a parcialidade racional, né? Esse é o pedaço desse, a parte boa desse, desde que vivo não morto. Então é assim, né? Alternativizam condições tais de gerarem, né? Tem que ter uma psicologia, psiquiatria, pedagogia, laica, politizia, né? Perguntemos, já que a questão da prisão religiosa, de fato, que é a soltura, que é a aderência corrente, que é a presentificação, né? A quem justifica a tal dimensão ou assimetrias energéticas que justifiquem proporcionalidades intracorporais, não necessariamente adicotomizáveis, que se vendam a questão do espírito da alma ou não necessariamente, mas que se apresentam vivos, aparentemente vivos, com alguma reagência de fato, que demonstrem vivos, né? Não defuntos empalhados, quando a questão traz um platô de transferência padrão sobre, né, uma curvatura não necessariamente poente perante a exclusão, ou que vira um entendimento transcendentado, em que momento vira laica ou sistêmica ou problemática e sistêmica, dizer que se lançam, né, colocam-se alguma frequencialidade que botam, categorizam como platô repetitivo, né, razoavelmente enxergável. Aqui ainda está, né? Repetição, ordenamento perante a singularidade, que acaba sendo monoteísmo. Mas se pensar, aqui monotonia de largura máxima, né? De não observável, aqui imprensa máxima da foda, tá estuprando. Mas como você fode com 800 por dia, só na hora do duro? Você não participa daquele campeonato, você tava naquele lugar entre o branco do preto, papapá, todo mundo assistindo na Rasa Web, a ponta Deep Web, da parte de quem, né? Se tem a Rasa, acata a Deep, se tem a Deep, né? Né? Acata a Rasa, não Deep, não Dark, questões, né? Dizer que todo mundo só gozar um pouquinho, só mata um pouquinho, mata o suficiente para comer ou para gozar todo dia, para nunca ficar na fila, para nunca faltar, o que é o lugar do outro estranho. Você abre mão, fica o lugar pro estranho, mas não é o pau dentro, de em que momento estão descansando entre interdentros, né? Tá descansando, estão descolados, descansando da preliminar, é quem justificar o topo, que acham os fundos da parte principal, quando dizer tá porra, tá escorrendo, o cu tá pingando, tá pulsando, tá lembrando, dizer em que momento a condutividade, né? Entre que lugar, entre interceptividades que, né, colocam conexões tecnológicas, né, o que vira paradoxal do trabalho passivo, a quem justifica a temporalidade temporalizável perante, né, o trânsito acelerador que maximiza velocidades ou impulsionamentos velozes, que a quem categorizam além da luz, depois da luz, quando na luz é antiluz, a luz para na velocidade da luz, ainda que eu nem assisti isso ainda, né, ouvi isso assim, falei, uai, né, questões tais quando, né, quem é o paradoxo, quem se para, quem se ativiza, que num dado momento, né,
que é o fator tocante, não masturbatório, ou tocante masturbatório, o que vira sobre todas as condições sensoriais. Uma mão não sofre de uma síndrome que uma mão não controla a outra, ou uma mão no corpo dele é incontrolável, a mãozinha incontrolável. Estupro porque estupra, é gay, mas não quer ser, sofre constantemente, né, sacrifica isso e aquilo, porque, né, mas a mãe é o pai que obriga, não, mas ele vê um padrão social que ele vai e volta nele, ele tem um instinto de fazer, mas quando ele olha a grandeza de alguma coisa, sobre alguma fachada ou sobre alguma verdade, né, bi-heterotrofista, quem justifica, né, valor moral de transitar entre unilateralidades, em que momento se vender a unilateralidade, a parcialidade, né, virá quem justificar, né, causa e efeito de exclusão e de inclusão a quem se compare, valor empoderador de sucesso a quem se compare, limiar de força, né, ou sustentabilidade pró-angular, em que momento visual parcializada, né, que é a pseudopodização, né, o que é a pauta, o que é a fagocitose, plasmocitose, pinocitose, ou qualquer evaginação pseudopodível que justifiquem, né, agenesias, né, ou direcional, que condições, né, eritroblastóticas, não eritroblastóticas, assintomáticas, né, RH que fala, né, o que é o negócio de dirigir ou não dirigir, né, quando num dado momento você, né, fala umas coisas, aí você fala, é sanguíneo, não é sanguíneo, qualquer coisa assim, né, quando num dado momento, nossa senhora, uma panturrilha, quase estourei. E as costas é uma dor difusa. Como assim as costas é uma dor difusa? Usa as costas o tempo todo, então ela aparentemente compensatória pela quantidade de músculos, é uma dissipagem mesoanestesiante, né? Autoprofilática, né? Quando a gente coloca algumas questões tais, quando em plexo de trindade ou qualquer coisa, homem e mulher, cabaço de não cabaço, estourou, não estourou cabaço, só cai por terra, né? Mas a teoria é tal de quando retornar, não necessariamente virginal ou indo, saindo de indo, qualquer condição tal, tira-se esta minuciosidade, o que é o perpetuativo transferente, né? O preto entrar no branco para ficar, né, moreno, ou não necessariamente, que é o branco ao preto e o preto ao branco. Isso assim, o que é a caracteriologização materializatória, que né, desbulinfica o racismo do dessentido todes, né? O que é o paradoxo do todes, né? Entre o Espírito Santo e a revelação datada pela elementaridade Espírito Santo, independente de anatomização, a quem compara em virgem e não virgem, ou de fato anatomizado, né? Que no momento vem a um, aparentemente vem a inter 2, mas assim vai ser, né? Hermafroditizado, assim fica questionado quem é o ativo e o passivo, que recebe a revelação quando barriga quem tem é aquele, né? Num dado momento fala, não depende de que aquele embarrigue, né? Sobre condições tais, quando isso vem a originar pauta indireta, o que é a pauta larga, e de um dado momento pergunta-se, né? Cadê a fórmula da produção do homem? Que é o anti-homem, que é o homem não anti-homem? Perante Deus, ou a condição mesoelementar que substancia a verdade real, que momento vira, né? Leveza direta e indireta, perante morte e vida, quando esse entrelaçamento, né? Subsistencia a quem, né? A quem tem que responder ao outro por questão de não ser agredido, não ser deserotroficado, não ser estuprado, né? Homens com tantos hormônios, para. Mulher com tantos hormônios, para, né? Sobre tratadas naturalidades aqui em artificialidades, né? Quando se torna observar o músculo do outro independente, vira mais viado. A mulher do músculo mais ativo vira mais ativa, do músculo despassivo vira mais ativa, e aqui em interrelativas de ativos passivos, perguntemos aos homens também, né? Questões tais quando minuciosidade e tal entre transferir a elementaridade, né? Que foi isso que eu falei aí, que eu não mandei, que abria um leque de probabilidades ou probabilidades sobre portais subatomíveis, né? Cerne
multiteletransportáveis, né? A condição corporal própria, o pró, né? Que seria o fardo de se tornarem humanos mais pesados ou mais interhumanizados, né? Siameses de várias condições, o que vira no swing da poligamia, ou a quem justificar um portal ou tantos portais para o mesmo corpo, um portal, que são as condições esfinctorais, apontado em portalizar ou não desportalizar, em que momento a pulsação da fusão é um fator inconsciente ou um fator não concebido, a quem datar, né, monoteísmo posterior, anterior, ou condição minuciosa que revele toda coisa, a uma independência e tal, do que vira, né, radical corrente, ou, né, que vira intersegundo ou interprimeiro, ou você recebe o paradoxal de, né, alto desse primeiro, né, inter desse primeiro é transferido do nada, ou ele está fracassado pelo nada, ele precisa transferir o fardo, transferir esta fecundação combustível, vamos assim dizer, né, o que vira não truncada, o que vira sentida unilateral, quase nada, precisa em estado emergencial transferir, de forma direta, de forma indireta, de forma direta, quando você em momento não fecundado, não convidativo a comércio fecundativo, e o que vira segundo transcendentalizar, dizer que depois o Deus maior, ou a quem considere sentido tal, ele tem que rebuscar a se vender ao resto do sexo do outro, à parcialidade do outro, para dizer que ele entra no corpo de alguma maneira, mas que num dado momento foram homens e mulheres singulares e que tem que se submeterem a um swing heterotrofível de dizer que existe uma falcatrua de que bota para que alguém algum teste coma primeiro e ele se descasule, se desmetamorfosifique e ganha o elementar, ganha a herança de parte principal, de pegar a sua parte boa do outro. Ó, deixa minha mulher, tô cansada da minha mulher. Deixa a minha mulher comer o cara lá um pouco, ouvi dizer que ele fode muito, ou rebenta o cu assim, o assado, e o cu parece um cu meio cabaço. O pau era pequeno, não conseguiu isso e aquilo, ou o pau era grande demais, precisava de alguém que abrisse o cu, que tava um cu complacente. Se botar naquele cara lá, talvez ele tenha uma posição maneira, volta para casa, viu que é lucro, então eles voltaram experiente, fica tudo bem. O que vira isso na folha da coisa toda? Quando, né, doença até que prove o contrário, fardo de arrastar em carga, mobilizados por foda ou não necessariamente, até que prove o contrário. Quando dizer o bico do dia, a diária do dia, o que é, né, de fato justificar em momento eucarístico, organizada, causa e efeito, né, se deselementarizarem através do jejum, através do assexualismo temporal, o que se faz, né, atemporal contínuo, né, o que vira o desintermitente de renascer a uma nova modalidade ou recriar a condição padronizada perante, né, o que vira mesoentidade anatomização observável a quem apontar a grandeza ou a desgrandeza engenhocada do que achou se justificar como humanização ou processo padrão que humaniza-se algum tipo de bicho ou alguma condição material tal. O que é a causa e efeito dessa busca ou da antibusca? O que é buscarem suicídios, apoptoses, né? Truncagens explosivas, né? Questões tais em que momento o corpo é pequeno, buscando grandezas inéditas, o que vira, né, impulsionamento a quem de estarem a desutopizações não visualizadas, né, sobre além do vácuo, não, além do vazio, além do nada, né? Quando a minuciosidade tal entre dois de um, né? O que é o bi ou unilateral, não necessariamente desqualificado em simultaneidade, a simultaneidade, em que momento isso vira recurso apendicular ou recurso que é você unilateral, apendicular, interpendicular ao outro, né? Tira-se os dois braços, tira-se as duas pernas, a cabeça aparentemente verticalizada ao tronco, que são as relações de trabalho ou subsistencialidade que paralelizam, perpendicularizam, não deixa de ser uma reta, né? A quem datar profundidade, né? A quem datar altura, né? Profundidade e largura, né?
quando questões de eixos retos ou condições sentidas tais. Então, o que vira minuciosidade direta que indireta quando, segundo outro corpo, já que tem a sua vida, né? Que é a auto-interdesoriginalização, que meso-heterotrofiza, né? Parte principal, a quem vira a parte principal alternativizável, né? Que é a temporalidade, que em que momento a uniformidade responde não acidentável, né? O que vira o platô, né? O que vira, o que fica taxado como pré-acidentabilidade para né? Pró-heterotrofia, num dado momento que o sujeito tem que a quem datar tocante não invasivo, ele precisa acidentar para ele poder heterotroficar ou, né, intervolumetrificar, desvolumetrificar, se assim podemos, o que é a onipotencialidade, que categorize presente polido, presente bruto, presente agudo, presente crônico, né, o que vira a onisciência entre estática e dinâmica sustentável, que data o que é a temporalidade inconsciente, né, estática, quem menor de maior, estados dependentes, a quem compare o estado de onisciência aguda como crônica, né, aparentemente é o passivo, ou não entende isso e aquilo, ou precisa de ter mais idade, ter mais experiência, não necessariamente, e de fato quando isso vira atribuir genialidades a pequenos, que não compreendem ou não estão as responsabilidades, e por que tem que estar as responsabilidades dos maiores, dizer que existe um senso crítico, uma margem de erro, como disse, não observado é promiscuidade, a prostituição é violência, de dizer que num dado momento não podem terminar por eles mesmos, a quem categoriza serem nascidos e não nascidos, quando num dado momento aterrizado em escala vertical, horizontada, você vem como é que fala? Metamorfosificado pelo outro, né? Existe um estado elementar e não necessariamente o que é o estado elementar de endiabrados e não endiabrados, para dizer que o sujeito vem purgatorizado sobre uma margem de probabilidade, ele nasce de dois demonizados, ou um demonizado e outro não, que viram unilateralizado, proporcionalizado, para dizer que ele depois elementa a alma, ou em que momento o naturalismo aqui em desnaturalismo, casulado entre a metamorfosia do corpo, justificar que em que momento é dicotomizável, né, para justificar a questão revelatória perante a complexidade ininterrupta, né? Que momento você nasce ou você ganha entre a fusão ou entre o atrito de fusão que transmite, né? Que transmite a natalidade, ou, né, um nascimento, uma perpetuação, você ganha trânsito através de um encapsulamento, de um casulamento, que a quem justifique as questões de vidas, as questões de quem se compare, observáveis, evoluídos, involuídos, extintos, repadronizados, é quem justifique você, né? Está uma estática, uma inconsciência rasa, quem datar força fraca distansiva, né? Em planos de fundo, que num dado momento a revelação aguda, você tem no mínimo 3:1, em que momento você simetrifica, condição sistêmica ainda que rasa, a complexidade sempre tem suas se tem as suas lacunas relevadas, né? não necessariamente tão relevadas, que garante o insubstituível do outro por algum isolamento, fracionário independente de homogeneidade como heterogeneidade, a pauta do dedo dele, alinhados os dois, mas esse era um pouquinho maior, e entre espaços vagos, a quem justifique, né, o autodadamento, o autodestudamento incompatível, né, subatômico ou macroatômico, como o vaziamento, a espacialidade desconsiderada ou desobservada, em que momento temporaliza, né, subsistenciar entre a quem é estática e dinâmica, temporalidade, que subsistencie pelo anticorpo, pelo antiespírito, né, pelo pró-corpo, pelo pró-espírito, quando colocar a minuciosidade sistêmica
perante transferir ou aparentemente viraria leveza de multifudidos, mas se morrer no chão não passa, herança ainda tem um platô tal, leva tudo, mas não sai do mesmo lugar, né? Sempre, né, vão morrer mesmo, tipo, constantemente fica aquela pergunta. Todo mundo quer saber o máximo de carregar entre dois ou ao alto um, ou que pelo menos tenha um para dizer que um é passivo do outro. Ó, eu fiquei com tudo e você ainda depende de mim, mas se fosse um, ou que fosse um empregado de tudo, que hora que eles bem fodem, para que querem foder a tanta sacudição, porque pela lógica eles não gostam nem de porra alguma, quando num dado momento ainda fica. Você tem que escolher fuder ou comer. O que é melhor, né? Comer sem fuder e fuder comendo fudendo, ou fuder sem comer, né? Qual é o momento autotrofível, Deus autotrofível, quem subsistencia comparativa tal, quando dizer, né? Assim Deus, ou não visto Deus, ou a platô de que eternidade, de que imortalidade, se cai por terra, ataliar, dimensivo, escalarizou, formularizou, né, expectativou a quem, agudos, crônicos, idade metabólica, mas num dado momento tal, independente, ó, mas tem esse problema, esse bebe, esse fuma, né, lá num dado momento, em teoria tal, quando, né, sobre apontamentos, em que momento a pessoa ganha valor moral, enquanto existe muitos que o veem rico, independente de você é rico um dia, não é rico mais, mas adquire ostentabilidade única analisada que de fato nunca vão esquecer da riqueza máxima, até porque todos procuram aquilo. Você basta ser rico um dia que você vai ganhar o status do poder tal, até que se deslembre ao contrário, para dizer que num dado momento o que é novo, o que é não gasto, o que é passível de manipulação, que entra como pauta, inclusive estado virginal, não necessariamente olhando para um todo, mas entre dizer se pudesse rasgava todo mundo, que são as leis, o proibido a quem liberado, quando isso vira, inclusive, dizer que na cadeia é um acerto protetivo. Não, tá na cadeia, porra, tô na cadeia, não, eu deveria estar fudendo lá fora, eu tô fudendo mal aqui dentro, ou não sei o que lá, e ainda, né, um sujeito ainda tem a condição de desacatar o que é colocado como puro, a quem, ou de fácil do domínio, aquele ali também não comeu, porque o tal de acerto dentro da cadeia chega uma coisa engraçada, né? Pedófilo não tem vez, mas em que dado momento são tão justiceiros sobre outras coisas, para quem causa e efeito da prostituição total, da pedofilia total, vira uma compaixão tão uniforme que chega a ser engraçado, né? Se torna assistida, interassistida, desassistida a esse estupro corporal, né? Quando num dado momento dizer que o novinho não é inocente, não é demonizador, que momento instintivo passivo a quem justifique o passivo no platô, né, do pico, dizer que o momento está isolado, o sujeito está isolado, não isolado, saturado, sobre crítica sustentabilidade de trabalho, está no platô da fudiância e não pode fuder tanto, porque tem que ser compensado por mais trabalhar. Então o que é o fardo paradoxal do pico do trabalho? A quem entre apontar, a quem vira leveza, insanidade, inocência camuflada entre, né, demonizadores e não demonizadores, o que virou sacramentalidade de apontar santos, anjos, né, não demônios, se o menor, né, o que é a grandeza de qual maior ou de qual diferente que não é o demônio de quem, né, que vira intersubstancializar, jurisdição, inclusive tardia, ou quando ainda fazem tempo para enfiar embaixo do tapete, ou em que momento isso vira causa e efeito de tiro no próprio pé, né? O que é estarem ao próprio pé, ganharem carreira solo, condição aterrizada, o que apontar parcialidade aterrizada por cima do globo, se assim olhar das condições galaxidais, as condições espaciais, entre causa e efeito, que são as sideralizações aterrizadas e proximais a quem taxar distalidades, né? O que é mensurar as grandezas físicas e amarrar o subatômico ao macroatômico, quando categorizada uniformidade
de direitos e deveres, a linearidade uniforme colocada a olho nu, colocada sobre uma racionalidade já naturalizada, uma naturalidade já racionalizada, quando entre o passo, num dado momento, era uma caverna, não estava bom, viraram grandes casas. Quem quer construir grande casa? Eu não, prefiro voltar na caverna. Então, era a caverna. Tinha água nas margens, tinha bicho conforme, se atraía, não necessariamente, tal. Tinha o ar pronto para respirar, tomava banho se quisesse, comia se quisesse, deixava o trem derretendo ali embaixo do sol quente, ou criava alguma estratégia rasa, a quem justifique fogo ou condições tais, que num dado momento que eram frutas, que ia comer o peixe cru, em dado momento, tamanha quantidade de condições instrumentáveis que polícia, não é possível que estava tão enferrujada, né? Entre toda a fricção, o sujeito enfia no cu um instrumento, ele futuriza coisas, né? O que são os esquadrões diários que decifre o achado intra-arbitriado, que sempre tem coragem, caso num platô maior, o sujeito achar que ele sempre pode fazer, ele sempre tem uma bomba interna, criar uma bomba interna, quando o que é decifrar e distribuir, né? Uniformidade, inclusive, maior ou sistêmica, quando num dado momento, para poder atingir aquele fulano, ou isso e aquilo, você tem que ter um arsenal, inclusive antibomba, porque ele enfiou uma bomba dentro do rabo. Então tá todo mundo trabalhando para tudo aquilo, né? Alguém tem que ter o plano B do grupo de risco variado, vai lá, porque, mas tirou a bomba, mas entre o né? A morte já precisa já ter acontecido, testes a quem justificar erro e acerto para poder deduzir, né? O que é o explosivo não implosivo e de justificar que o sujeito, né? O que age, causa e efeito, como que o sujeito trunca ou destrunca, dizer que vai achar uma coisa tal ou aquilo vira um equipamento bélico ou antibélico, a quem justifica as coisas que são achadas, não pensadas radiativas, abrir coisa, não imaginar que aquilo ali tem um fator explosivo, em proporcionalidade não pensada perante a volumetria das coisas, o que vira, né, um remedinho pequeno matar um grandão, ou o que viraram as frações e as coisas subatomizadas, como mesmo que é justificar a cerne transposição, ou, né, decorrentificação sobre o fator, o elo, né, a elo em direção, né, de você vir de pessoas que não são pessoas. Primeiro mandamento, honrar a Deus acima de tudo. Quando o primeiro mandamento não é o primeiro mandamento, a quem justificar honrar pai e mãe, quando Deus unilateral a condição é só o Deus Pai, a quem justifique não está permitindo ver a Deus a mãe, ou sobre quando num dado momento colocaram o Deus, mandou o recado através da mulher que ele não gostava para avisar o José variado, que você pode comer agora, eu também comi, nós estamos num golpe de propriedades variadas, né? Eu já tenho essa experiência, eu estou mandando para você, mas você não fala tanto, eu vou mandar ela falar para você, indiretamente, ou você entende, porque você não tem a barriga, é só você fingir tá legal, mas o fardo não é seu corpo nem vai tanto mudar. Você já até comia outra mulher, você depois pode continuar comendo essa, ainda é novinha, para compensar o que os outros podem falar. Sabe, quanto mais os outros puderem falar, melhor ainda fica, pro swing total, pro proibido total, pro escancarado que já é, que é de fato que eles buscam, então não tem paradoxalidade, para quando em um momento rebuscar aqui, né, a seriedade do que é a transferência pró-elementar, a truncagem de pró-elementar entre a truncagem de deselementar entre pró, re, des, né, des-re, anatomizável, que sentida truncagem explosiva não percebida, mas o que vira direto e indireto, transcendentalizado, para dizer que num dado momento são pais e filhos conforme. Se Deus é o pai e num dado momento a grandeza elementar ou o afastamento elementar da intervirgindade não percebida, eles dão oportunidade de causa e efeito, ou mostram que o sexo é pecado, ser parasitologizado e não parasitologizado, né? Que são os controlados, os placebistas, né? Isolados a quem se compara e se recortam num lugar, dominam currais, dominam quintais, ali eles fodem, atingem uma volumetria de foda,
mas ali eles morrem, não incomodam o globo. A quem justifique, qual que fode na primeira vez, já antes de fuder já é fudido e doente, e vira um efeito dominó parasitológico que afeta não fudidos, inocentes não autoclarividenciados, se assim podemos datar, velhos que se tornam desapientados de dizer que tudo foi o que é jogado, cumulativismo que é jogado para o ralo, para quando dizer, né? Precisa-se dessa datação, dessa temporalidade quase que atemporal para justificar eternidade corrente ou decorrente sobre variabilidade, né? Quase desconstantificada, o que é o platô da imortalidade, de dizer que é a falta de concebimento exatificador lógico ou limiar perante a pró-elementaridade, para dizer em que momento a morte acontece, em que momento retorna a eternidade sem questionamento, ou no tempo natural que se adeque entre a morte e vida de quem, quando justificar, né? Amar a Deus acima, ou já é um naturalismo, ou dito alienado e não alienado a quem, que o que pauta é naturalidade, porque a artificialidade depende de toda a sustentabilidade natural, a quem taxar isolamento tal vira remédio, isolamento tal vira instrumentalidade artificial, mas então a quem justifique, né? Datar o que é o montante terra como, né? Auto-extraterrestre, intra-desextraterrestre, né? Sobre esta condição minuciosa perante as capacitâncias, né? As autodiretrizes reagentes que subsistenciam a teletransportalidade estática, vamos assim dizer, né? Que maciça, que dá extraordinariedade sistêmica a quem justifique transmutalidade coisificável, né? Parcialmente coisificável. A complexidade se torna tão, né? O que é estereotipologização achada rasa ou achada atrital, né? Somos um combo mesofenotipológico que entre condições acidentáveis aceita perante os trânsitos que se fazem saturadamente multi-imaginativos. A percepção ela é linear, rasa perante a impostação desse tempo, desse, né? É um protecionismo a quem justificar desprotecionismo perante você. Ou simplesmente está num lugar, olha só, tem parede, tem porta, tem isso, tem aquilo, está totalmente acumulado de coisas. E ainda te tenta a ter um vazio espaciável para você reagir a qualquer modo. Isso é o fator convencional da estática. Você para totalmente, você olha para um único lugar, não existe uma única direção para você ainda dizer qual é a velocidade da luz ou para onde está indo. De onde chega, eu pego a trembalização, fica totalmente louca essa interpretação, e dizer que a maioria, inclusive os lógicos, independentes de educação teórica, experimental, que justifique sobreposição de testes contínuos considerados acertantes, né? Que dizer que se tornam construtores, são construtores, terminam no final do dia, ou tanto faz, que, né, que eu coloco sobre algumas questões do trabalhador comum, a quem a incompatibilidade é em partes ou incompatibilidade total, ou mesmo nem observados, ainda que aparentemente um dentro do outro, quando essa condição humanizada, para dizer de algum momento, algumas desumanizadas ou aqui humanizadas cozinham muito bem, que num dado momento ninguém cozinha muito bem, aí quando você vê isso, você não quer cozinhar, não são adeptos dos estados de sobrevivência comum, falar eu não morro de fome. Você for trabalhar em tal lugar, você está morto, isso daqui não é comida, eu não como isso. Aqui diz empregado a dono, esse lixo aí você come, pode ser a melhor das comidas. Então você diz, eles têm esse culturismo nobre, uniformemente tradicionalizado, que são múltiplos degustadores e não aceitam qualquer coisa não. Então você ordenar, dizer, eles podem estar na merda absoluta. Na merda absoluta é o que? Achar que eles não estão em trânsito degustando tudo, que é colocar o receituamento e a condição de fato que subsistencie a prestação de conta perante casa, rua, trabalho, só que eles são constantemente conscientes e estimuladores e usufruentes de condições que se fazem nobres, correntes e aparentemente colocadas como saturadas e cegas, né? A comida e o sexo bizarrado e o impulsionamento como questionamento e a necessidade multicaricatureira
do sexo grupal traz muita clareza sobre o que virou direito e dever de pecado, direito e dever de despecadar, direito e dever cênico perante igreja, perante desigreja também, inclusive. Então, o que vira algumas questões, mas na teoria, então não tem a teoria, mas se não tiver a teoria, o que seríamos? Qual sobraria o último vivo, auto-observável perante a prática instantânea, que explosiva, a solução exata de dizer que a origem nem é causa e efeito, porque é auto-originamento e em que momento permite dinâmica explicativa que assusta o outro, que explica o outro, que a outro tem grandeza, mas em leite derramado e tal, porque até que prove o tempo tal, né? Perante qualquer limiar de força, a fartura está. Que horas de fato fica muito mastigada a referência bibliográfica, né? Além dos tempos do campo de concentração, né? Que deveria esqueceram de alguns, quem é que não foi, quem é que participou silencioso, quem é que participou gritante, porque ainda dependia de um sacrifício de trabalho coletivo, mesmo que outro, inclusive para quem mata. Inclusive para quem mata. Ele está matando, morrendo, desmorrendo. Tem trabalho, e tem trabalho sacrificador absurdamente cansativo. Então, quer dizer, sobre um platô tal, o que vira, né? Apontar a operacionalidade do princípio não desprincipiável, né? O que vira origem e inserção, teoria de causa e efeito. Efeito não é causa, né? O que vira a arrefecência distansiva que desessencia, né? Desmaciça, temporaliza a espacialidade, coloca aqui em datar, desnada, autodesnada, né? Autodesvazio, até que prove o contrário, não é tudo para ninguém, nem juízo de valor algum, não é? Então, o que é essa teoria de desmanchar o que é que quando se reconstruiu entre falha muscular ou falha, perda total e seguro total? Quem segura? Na prática é só dar uma sementinha assim, mas se já não tem a sementinha, ou soberbam a sementinha, como assim dá a sementinha? Como assim indiretamente moeda vira dar, né, impulsionar fiancinha, pela toda alfandeguinha, caso ainda lembrassem de, né, tão atolados disso e aquilo, ainda esquecem ou conseguem virar paradoxo de nem poderem buscar o dinheiro no banco, de constantemente lembrar, de nem carregarem o que acabaram de roubar, de nem roubar o que acabaram de carregar, né? Ou tem isso, nem roubar o que acabaram de carregar, né? Se é um, se é alto um, quem ecoa esta desinterum, quem está aqui meso, né? Desinterum, unicizando o outro, para que eu joguei isso aqui, você no meio do caminho ouviu, tentei atingir, era o que está atrás de você, não é você, então vai você mesmo no meio do caminho, porque o de lá continua sendo um, você parece que é um meio que dois. Então tem-se mais ou menos essa oratória, quando pontuar, né? Quem de fato o novinho da coisa, ou, né, independente de como se pareça, o apontado novinho, o que tem de novinho, quando o novinho atribui, né, novidade de poder fuder a uma condição de um, nasceu do outro, independente de fudido tal, nasceu não comido. Tem-se essa teoria de desconsiderar o que o sujeito é internamente, se ele se masturbou, se já foi estuprado, se está doente, tem essa teoria de assim encabaçar alguma coisa a quem justificar ativo e passivo, quando a questão da barriga da mulher, dizer que num dado momento, se não segurar, tem a barriga, e a quem vira fardo e a quem justifique ser o desautor da obra, né? Da obra que pluraliza fezes de fé qualquer, né? De fé comum, qualquer coisa assim, para datar que o cabaço é ainda uma condição de que está fechado, está aberto. Se não entrou, não saiu. É quando uma coisa implica, independente de estado virginal, justificar assim, os dois convocados por uma fé aparentemente uniformes, uma cabeça, dois braços, uma perna, se é pretinho, se é branquinho, se é tão, não é possível que seja tão ametabólico assim, o que é o limiar revelatório, telecinésico, independente da velocidade da luz ou qualquer coisa que justifique. Cerne está aí para dizer, abriu o portal do inferno? Não abriu, né? Ah, mas só depende de reagir mais um pouquinho, que essa partículazinha não respondeu a outra partícula que utopiza, desutopiza,
Isso virou racionalidade extracorpórea de humilde ciênciazinha. Caso religiosos que querem ter a própria... de não religiosos que querem ter a própria religião, e religioso que vira a quem justificar dentro e fora, de segundo a quem inter primeiro, que ainda vira uma causa radical. Que momento você é o celibatário inteligente é quem vira o valor moral quando quem compra e vende, né? Disse aquele lá, ó, eu como porque eu tenho dinheiro para pagar. O outro aceita vender. Se eu quiser, eu falo que eu não comi e eu compro o outro que vai também para mim vender. Aí você pergunta o que é uma interfidelidade, uma internão corrupção, quando o outro assim, eu comi, sou eu que melhor como, não, eu comi, mas não sou viado, não, eu comi, mas não sou isso, não. Mas, assim, nossa, você não se incomodou disso e disso, aí enfiou o braço todo no rabo do cara, não sei o que lá, não, mas eu estava fazendo o meu trabalho. Não, e tal, quanto a isso não tem problema não, ele pagou, né, a gente olha, né, as relações convencionais, quem compra e quem vende, quando num dado momento, impostar condições que cartoricize, que realmente herançarize, né, dizer assim, o que assina, ele é o fracassado engenhoqueiro que precisa da bomba atômica para justificar o fracasso corporal. E quem são os bons de fodas, aparentemente inocentes, a quem apontar, né? Não miseráveis, perante que se o outro pagar, tudo bem. Que é os por dentro, por fora da carteira, atrás de carteira com descarteira, desde que a carteira não seja carteira, desde que mesmo, né? Questão grave sobre o que viraram, né? Fidelizações trabalháveis tais, a tenebrosidade autorracial de a quem se compararem entre, né? Filias e fobias desraciáveis, né? Que para dizer em que momento viram, em algum momento instintivamente é mais fácil, mais ou menos mal fuder e dizer que a coisa acontece, desde que não filiam ou o filho ainda acontece acidentalmente. Quando questões tais é mais fácil fuder sem esquentar a cabeça. Ó, se a partir do momento que está numa mesma casa vai virar um fardo. Se num dado momento se virar uma probabilidade, pode ser que aconteça, né? E que a doença é um fator que ela vai te colocar à extinção, a dizer realmente foi um erro, realmente foi um arrependimento, ainda que naquele dia isso estava velado de saúde ou de prazer e tal. A quem justifica a doença não virar, né, pandemia geral, o que viraram hábitos de fingirem bem perpetuar e de aparentemente uniformizarem, quando em maioria uma cabeça, dois braços e duas pernas, né? Porque já é a gravidade muito grande, o dois, né? Quando o dois não é nenhum, o preto e o branco, né? Perguntemos questões dos morenos, em maioria moreno ainda estupra, em maioria deficiência, quando que não é deficiência? Se o branco é o preto é o branco, pergunta quem é o preto, quem é o branco? Quando há desde que 100%, dois são dois pretos ante outros brancos. A quem justifica a probabilidade que de fato, né, comprova que um sozinho não é dois acompanhados, que vira prejuízo. A quem justifique probabilidade, ou mesmo eles estarem satisfatórios por parasitologias tais. Melhor você ficar mal acompanhado que sozinho. Isso tem-se uma teoria. Constantemente eu vou na festa esparrar aquele dizendo que eu não quero ir. Mas você vai na festa, você vai esparrar aquele pra quê? O esquema é você não ir, né? Em que momento as coisas, as propriedades fundamentais razoavelmente mortas te garantem sustentabilidade e entidade mesoelementar, que vira o mesoanatomizável heterotrofível de você estar, né, melhor sozinho dentro de uma casa, que são mineralizações, elementaridades rasas ou complexas que blindam essa subsistencialidade, vegetais, né? Animais ali, fazer alimentação de forma indireta, pega o leite, não come a carne, deixa ele vivo até que ponto ele morra e fica permitido para você comer, direto ou indiretamente, vai na terra, vira esterco, o que é fotossintetização, tal, vive só de luz, não vive só de luz, vive porque é aeróbico, a quem é anaeróbio, né? Condições tais, quando essa minuciosidade, num dado momento, ainda não é outro humano. Você não transa com aquele bicho, não necessariamente tem aquele bicho, tem vegetais, tem minerais, tem sólido, líquido, gasoso, a quem justifique não estar entre animais, e animais parasitológicos a quem justifique fecundativos. Quando num dado momento, né,
ó, ao milagre, ao desmilagre, vieram de show de antimilagre, ó. Aquela permitiu, ou aquele permitiu que precisavam ter o filho, precisavam transcender uma condição tal, que perpetuar é preciso, é a prioridade, mas aquele era o infecundo. Vai lá na empregada, que é o empregado de quem, como reagem parasitologicamente, é inferior, é empregado, não tem uniformidade ou atingiu o status de estar na cama. Mas para fuder ele está satisfatório na cama, né? Quem pegou a força, quem de fato bem reagiu, porque num dado momento, se você também é pegado à força sobre a questão de o corpo responder à perpetuação como um fator positivo, como, né, a estupros descabidos ou coisas tais, que num dado momento não se pensou, falando sobre condições abruptas, né? Tinham relações cotidianizadas ou tentou-se assim iniciar, foi pelejando com o diferencial do outro, não, o outro simplesmente chegou e pegou e estuprou, né? O que quer dizer que o inconsciente, o instantâneo também se faz reativo. Você tá lá no banheiro tomando banho, olha o que o sujeito tá vendo, ele tá lá esfregando no meio das pernas, você tá masturbando? Não, tô lavando. Na hora de masturbar eu preciso pensar em alguma coisa ou mentalizar o que? Alguém? Não. O vazio? Não. Você mesmo? Acho que é. Mas então quer dizer que você é gay de você, lésbica de você? Não sei, vai que é, né? Então o bom é ter uma buceta grande, um cu pequeno, sei lá, né? A questão de datar o tempo da guerra pela fotografia, dar um juízo de valor que filmes tinham proibido que você não consegue ver nada, até onde escancarado você não consegue ver nada. Os índios, disse o índio, que ele tem mais tesão na mulher vestida do que pelada. Mas por que continuar estuprando vestido e pelado? E também pergunta a todos os outros, né? Que em maioria, se tivesse um pouco mais de coragem, também faria. E fica o tempo todo utilizando um monte de quinquilharia volumétrica quando isso vira. Mas esse tem 50 vibradores, não é um só não, é 50. Um é rosa, um é comprido, um é largo, um é um bicho interno. Não, pergunta-se inclusive sobre essas condições, né? Para justificar o que vira necessidade de volumetria ou não necessariamente a quem atribui sucesso. Esse, ó, o pessoal aponta isso, mas é um linguarudo. Olha como que controla uma quantidade, não sei o que lá, uma quantidade de empregado, porque tem-se isso, né? Embaixo da terra do Jesus, que não era nada, que era humilde, o Deus que nunca mostrou a cara, os bons de foda pra caralho, que até que prova o contrário, né? Deles, pra quem que prova ser corrupto ou não, quem taxou lei, condição constituinte, perante condição tal, a quem dá proporcionalidade de valor entre condições estacionárias, né? Assim, o salário é lá no quente, o salário é lá no frio, é diferente, mas é igual, né? A quem dá até essa subsistencialidade e tal, mas de fato fica-se, né? O que são manejos cotidianizados, de bases instintivas, pró-instintivos, extraordinários, telecinésicos. Quem botou aquela pedra naquela altura? Quem não botou? Se não maneja isso tudo, quem obedece de fato, quem subsistencializa sucesso, olha lá, tá tudo empilhado de ouro. Olha, tá tudo absurdamente magnífico. O sujeito, o que foi às 24 horas? Teve na reunião sentado, comeu farelo de ouro inclusive, e isso aqui não era ele que estava trabalhando. Qual é a conversa que obedece, ou num dado momento bota volumetria para virar pecado de quem? Esse morreu sem pagar. Esse morreu estático, tentando decifrar psicologicamente, assim atribui em valor de Platô, que em dado momento não pensa, depois você tem que parar para pensar o psicológico, ou entender a grandeza psicológica. Eu vou para academia porque ela não precisa pensar. Nossa, quem você é no seu trabalho, porque aqui tem carga. Ainda que alguém carregue parte de carga, você tem que fazer alguma carga. Que bicho você é no seu trabalho, na sua casa, que atribui, não, eu só estava falando pela música ou pela... Não, eu estou falando pela carga, você está falando pela carga. Existe uma carga, né? Eu estou aqui, pode me arrebentar. Eu estou aqui que eu não preciso pensar. E se você fizer para mim, você, ó, só você mandar que eu obedeço, só você falar que é bom. Carnaval tá chegando, cu ou bunda, tiver estourando, você pode fazer o que você quiser e qualquer que você mandar eu obedeço. Vou comer seu cu agora, vai ficar meu cu bom no carnaval? Pode comer. Então aqui vira causa e efeito de negligenciações, estupro coletivo, violência coletiva, passividade de conforme, teoria de atirar a mesma pedra, teoria de revogabilidade, né? Pós-prescrição, né?
perante o que vira a ser causa e efeito de regras, perante o legislativo, legislar, executar, ou executar, quem legislar, juricização, a dicotomizável, a quem datar, né? A quem datar gerúndica parcial, enquanto pejorativizada a quem justificar, né? Problematização redentora, não necessariamente tocante, que justifique parcialidade de milagre extraordinário, né? O que é o não extraordinário comum, o que é negativado a quem, se maioria, o que é negativado desordenado, para justificar o que é, né, como ressurreta quem ressurreiçorível. Se não tiver o ressurreiçorível, o ressuscitado a quem datar gerúndica ressurreiçorível entre interelementar deselementando, que fizeram justificar, né, perante o Deus homem, perante o Deus divino, filho do homem, filho do divino, entre dizer ainda permitiu ser tocado, né? Que é paradoxal da inatingibilidade, inatingível, né? O que vira a sobreposição não soberba da superioridade inabalável, o que vira o panorama da descomplexidade do inviolável como do inafiançável, né? O que vira o finito do infinitivo, o que vira o infinitivo do finito, né? A plexidade é a conjuntura dimensiva talharizante, atalho dimensivizante, como mesmo que venha a ser prescrever, né? Fórmula ou prescrever formularidade escalarizante perante condições assimetríveis e enxergativas, que o que vem a ser categorizar ou obedecer ou entender involuntariedade, desintermitente, intermitente, interdesintermitente, né? Instintiva, pró-intermitente perante o que vem a ser, né? Essa justificativa minuciosa de tudo ou nada, de a quem datar o plexo perpetuativo, a transferência do plexo perpetuativo, o tudo ou nada, essa condições, né, o que vira essa pauta angular, além, o que é a pedra filosofal angular perante a condição, né, além da condição anátomo, né, vértico horizontável, quando que é além do capital, pelo capital básico não enxergado, aqui em complexidade, né? Que vira politização entre o paradoxo da ditadura aqui em democracia, da democracia aqui em ditadura, do capitalismo organizado aqui em comunismo desorganizado. Se sobre uma causa individual, o que é seu automaciçamento, sua condição proximal se começa com uma casa menor, ou você tem que dar o primeiro passo né, sair da força pura, ou da sua força pura, a quem justificar combo de carga máxima, que direcione platô sentido de dessingularidade repetitiva, o que data como escalaridade quando o movimento retilíneo uniforme, o que vira a pauta, né, entre a atividade larga, a quem exercício parcial, né, quando isso em complexidade vértico-anatomizável vira o que é o exercício livre ou não livre, colocado sobre categorização do humano, ainda que entre terra redonda, que é a minuciosidade fracionária da base reta, do passo, da condição automonogâmica até então, que vira o tocante, o polimonogâmico, o monoteistado, o heterossexual, o bi, o que vira o bi, o que é a pró-desunilateralidade, que date, né, mensuração temporal, além das 24 horas, antes de 24 horas, dentro das 24 horas, se ele é uma integralidade ou uma propriedade indivisível do bi, que num dado momento todos são unilaterais, mas o que vira o tocante transferente para que não seja o homossexual do oposto, o homossexual do dominante, né? Tem a questão tal sobre o cu aparentemente igual, como
ambos dependentes do peito feminino e não necessariamente, né? Quantos homens com seus peitões, vaza-leite, sei quantos mamilos, tanta coisa, mas a quem justificar ambos nascerem no peito, em que horas tomar o nojo, em que horas esse fode com peru desse, mas não consegue largar aquela porque é o peito que representa a moléstia da mãe, ou o próprio peito tem-se, né, condições muito quando, né, o pau, né, bota o pau grosso que é pro cu, para frente o pau fino que é pro cu, não necessariamente a guerra de determinados grupos perante, né, relativistas homossexuais, aqui heterossexuais, e quando a grandeza vira beleza perante o escancarado. Quando o escancarado, apontado, não permitido, ou considerado que a rua não é etiquetada, quando dizem que não precisam se vender ao trabalho assim, independente de não terem naquela casa, porque se intitulam serem donos de casa em qualquer lugar, independente de presencial, de privado, de público, de a quem justificar particular como não necessariamente privado, tem-se todo esse merdalhamento, né? Perante quando num dado momento há condições de milagre, aí duvidou e veio o filho, achou que era infértil, aí depois de dormir com a empregada, aí como é que faz, né? Quem acatou o quê? Poligamia de qual? Mas num dado momento, novinho, foi comido por quem? Ou participou do swing, ou a culpa é da revista que viu, que não viu, ou que jogaram na frente dele induzindo a ele ver. Como você projeta um filho e tal, e alguém joga uma isca para desvirtuar o seu filho, ou basta que entende, olha, aquele grupo fica percebido que se estimular entre reversa, ou não necessariamente, uma memória fotográfica pode gerar um contexto tal. Como, né, você quer ser de um partido, você vai para o outro. Se você é comunista, você tem que estudar. Se você é de esquerda, você tem que estudar a direita. Então você dorme com qual? E no final do dia, com qual de fato você dorme, se o outro é outra, não é a mesma direita que você, até que ponto com a uniformidade, que aquele fica dentro de casa, e quem trabalha na rua para ir ser a CIA ou a antimatéria da esquerda, mas você volta para casa direita ou esquerda, né? O que vira a parte principal? Dorme o dia inteiro ou fica 24 horas ouvindo toda a probabilização do sexual do mundo inteiro, ou entre dois no trabalho, aí chega em casa, mas não tem problema não. Quem pega a parte principal do duro, eles são molestadores no trabalho, tocam-se punheta, faz isso e aquilo, mas quem senta no duro, mas quando volta para casa, volta em experimental. Não importa se é uma viada, se é isso e aquilo, mas o que ele quer? Um que é o duro do antiduro, que depende do duro, ou assim bem finge, e fica tudo por eles mesmos, né? Em que momento, né, a criança não ser negligente, dizer que as tramas de relacionamentos e de grupos, né, só sabe mesmo quem vive, e aonde eles vivem a parte principal e não parte principal, regras de conduta, quando a fartura, né, na fachada da desigualdade e da miséria, do Deus absurdamente passivo, até que prove o contrário, inferno, aí vem o advogado do diabo, foi inferno o tempo todo, Deus só diz, não tenho nada a ver com isso, mas num dado momento deixei vocês observarem, utilizarem o arbítrio, usufruírem entre probabilidades, para depois que vocês adquirirem a inteligência absoluta, que acharam que era só jogar uma pelanca para poder desinfidelizar a fé porque tem uma memória fotográfica, ou porque tem isso e aquilo, agora vocês poupam. Cadê o observável? Não tem. A quem seja, né, dizer que num dado momento você não tem o punitivo do outro, quer dizer, infelizmente, é o Deus perante uma condição de maioria. E quando explicar isso perante uma condição espacial, né, também tem uma condição enorme, aí você amplia tudo isso, pensa que o seu interstício vazio, aerado, vácuo, de todas as coisas apontadas, da rua, aparentemente é a calçada, não deixa de ser o trabalho, projeta isso pelo espaço total, as distâncias das elementaridades, bota pecado e acha que eles não são depurados, para dizer quem fomos, quando condições inclusivas e indiretas, dizer assim, né? O que vira transcendentalidade, fio terra, a quem fio cruz, de dizer, né? Se gosta tanto e é porque abre mão e anatomiza pró-elementaridade, porque num dado momento não grosseiro, de dizer que você está potencializando individualidades como se fossem pais e filhos, né?
Quem foram os pais de Maria, de Maria, José? Maria até então. Num dado momento, quem foram os pais de Jesus, né? Quando Maria não acreditava, a base do cabaço de Maria se avisou que era Deus, né? Aí num dado momento você vira e fala, né? O que é? Independente de entre pais e filhos, tá? Dizer que você pode reconstruir, recosturar determinados grupos, que eles se tornam pilares, dizer que a coisa é organizada de forma que os pilares têm que ter um forte em cada continente, como em cada condição de espaço, dizer que existe uma complexidade perante o que dataram como racionalidade de matéria-prima, aqui impessoalizar causa e efeito de incesto, desacreditado, não responsabilizado, não sustentado, não respeitado, que é a estática momentânea do autodesclonado, do autoclonado perante o incesto, e dizer que é acatado com responsabilidade, não é entre irmãos, abre mão de ser entre irmãos e primos para dizer um desconhecido que num dado momento, se você tivesse antes, se você soubesse antes, você tivesse, né, o que é a desessência, a essência fraca da desonisciência que justifique ou impõe arrependimento, para que se você soubesse você tinha comido ou você não tinha nem dado, porque o desconhecido era literalmente nada mais que um inimigo. Quando você colocar a pauta da transcendentalidade de uma forma tal, num dado momento é importante que percebido, alguém tem que vir violado perante o fator aqui, homem e mulher, perante a unilateralidade, a passividade de Maria, não necessariamente passiva, mas na idade da época, no cabaço, não descabaço, né? Para justificar, repete aquela velha coisa, né? Entre a Maria nova, que não foi considerada num dado momento, José já era homem, ou não era virgem, ou já tinha sido casado, ou sei lá, qualquer coisa que implica, né? Quem é o Deus, se é a mulher que tem que questionar, ou os homens que tem que clarividenciar essa pauta, quando dizia, não deixa a mulher ser passivizada, né? Não deixou de ser, porque a virgindade dela, em que momento foi? Causamente, depois de ser duvidada por todos, foi desacreditada. O que é a mulher interpretar o alto corpo, que num dado momento, para não ficar tão feio pro macho, ou ele já tinha comido outras putas antes, ou não necessariamente outra puta, para ter superioridade, para dizer que ele não só repetiu, como ficaria mais fácil, mais acatado ele repetir, caso ficasse difamado no meio de swingueiros, prostituidores, inferiores que só querem dormir junto e ter uma resposta para eles terem mais coragem ou mais mal fazerem. Que fudendo ou muito fudendo, eles mal fazem, né? O que é o paradoxo do bem fazerem, para justificarem filhos de Deus, povo de Deus ou qualquer coisa assim, né? Que sobre alguma liberdade todo mundo brinca e diz não ser ofensivo, só que as conversas convencionais, elas são grandezas, elas são desgrandezas atritais absurdamente invasivas e recriminadoras. Então o que é a pessoa ficar de boca fechada? O que é a transferência que justifique a exatificação suficiente perante o trabalho de quem manda e quem obedece, né? Para em que momento vira necessidade ou não necessariedade perante um instinto educativo que diz que se tivesse educação teria feito diferente. Se tivesse educação de quem? Ah, mas teve educação, mas não explicou direito. A educação seria se de fato ele estivesse dormindo junto. Ah, se ele não tivesse saído do trabalho, ele recebia, mas eu estava carregando carga. Não era necessariamente era carregar carga, era o que? Eu ficar lá, porque você olhando para minha cara, você tocava punheta quando você chegava em casa, ou lá daquele jeito, porque tem o que é a condição da força e a condição direta e indireta, quando leva ao foco genital, justificar o que ia ser participativo, a quem justificar você estimular o demônio e achar que está fudendo com o santo, e dizer em que momento o santo é a película primeiro, que num dado momento você é gerado do nada. Então se você é gerado do nada, o nada ou ele é o demônio ou ele não é, porque Deus não é. Então dizer que entre interdeus ou eles apontarem parente de Deus ou filho de Deus, dependente de Deus, para dizer que são antidependentes de Deus, eles têm que voltar. Como Deus, se Deus é Deus, quem gerou Deus? Né? Então dizer que ele não só tem que ser o diabo ou o antidiabo, como está colabado no diabo. Que momento você olha para determinado grupo, que é Platão dizer que isso é de católico, olha a cara dele, não parece que está refletindo o diabo, porque está constantemente desexorcizando os outros, sai exorcizado,
sai responsável, sai despachado, sai despenitenciarizado, como se fora ou dentro ele abdicou, mas está dentro. Porque o que é outro que não abdicou e está fora, mas no chão não passa. O primeiro fator é usar a força dele, roubar se ele está com fome, que diz que a fome é a necessidade primeiro, e morrer de barriga cheia. Ele tem que conseguir fazer um agudo que ele morre de barriga cheia e ele atinge uma plenitude de trânsito, explosiva ou não explosiva. Aí é problema que constantemente, aparentemente, é decorrência acidentável, né? Então, num dado momento, a condição minuciosa do que vem a ser transferência. Percebido o castigo, ou a quem justifique, né? A mulher ou ela espera, ou ela mostra o cabaço, ela, né, vira dona de casa, atinge uma uniformidade, desde que um manda e o outro obedece, mas constantemente ela tem um fardo. Pode ser a maior fudida, maior fudiona, o caralho é quatro, mas o outro também vai ser. E se ela projeta mentira na cama, ela compartilha a mentira com o outro. Ela traz indiretamente da rua. E isso, se ela tem um filho na barriga ou não tem um filho na barriga, como que isso é, né? Até que pague ou roube de algum lugar, ela tem que responder pela educação do filho. Pois se ela tiver de barriga cheia, se ela pega a doença de outro, ou como ela responde a entender as pautas de prazer no meio do caminho, ou na fecundação primeira, quem justifique já terem apontado fecundada grávida de mais de um, pessoa ter na barriga, né, folículo de mais de um, estava aí na internet, como nascer criança já bebezinha grávida, né, porque na verdade foi uma fusão folicular assim assado, não tinha corpo, teve que abrir, ou seja, já nasce fodida, tendo que ser operada como fodida, ou não descabaçou e operou. Mas essa é uma virgem, ela não é virgem, sabia como é que foi gerada? Ela foi gerada mal comida já antes de ser desvirginada. E ainda entra no fator de saudável, não entra como no pauta de assintomática. Mas ela é uma espécie de siamês interno, que fudeu, desarranjou, só que a partir do momento que tem a causa de fora, a condição anatomizável, a tegumentação, né, aparentemente funcional, a parte interna, até que prove o contrário, é o seu arbítrio, é o seu segredo, é o seu escancarado, que num dado momento você não tá vendo não, consegui te enganar, olha, já tava fodida por dentro, você não tá vendo? Não é você que enfia, você não tá tocando lá dentro não, você não tá sentindo não? Olha a costura, olha o pedaço do certo-se Deus o que de quem? Ou você não sentiu, ou vai que é porque aquilo, nossa, você adoeceu, deve ter alguma coisa dentro de você, aí foi lá, meu Deus, naquele tempo e tal, será que a culpa é minha? Será que você adoeceu porque naquele tempo, aquela condição interna, tem-se toda essa uma condição gelatinosa entre o que é a transposição entidadiante a quem justificarem, né, metamorfosias anatomizáveis coerentes que atinjam um platô protocolar que, entre manejos parasitários, a quem justifica depender de medicina, depender de arrasto, que o sujeito pode, né, até que ponto não se controla ou não percebe a volumetria do estrago multi-institucional, num dado momento precisa ser um manuseio aparentemente tal, aonde o médico consiga manusear o outro, ganhar valor pela medicina própria da necessidade aguda dele, mesmo que os dois ou um dos dois estejam fudendo toda a instituição, e perguntar o que é que Deus permitiu, né? Se ele pode milagrar, o que é esse desmilagre, a quem apontar dificuldade protocolar que desfigura um complexo civilizatório tal, né? Então, quer dizer, num dado momento, o novinho, aí fazemos a reversa da coisa. O novinho apontado virgem, não virgem, quando mulheres exploradas, mulheres perante a barriga que vira um adicional que dificulta o procariontamento masculino, a quem justificar eucariontamento, que barriga, sexo embarrigado é uma coisa, clitóris não é o buraco, buraco não é clitóris, a quem justifica o cu de todo mundo, vai no cu e volta, vai no cu dele, mas nesse dia eu não fui no meu cu, vou papapá, né? Sobre um fardo independente de condição fecundativa, porque ainda vira um fardo perante a condição dos outros. Você não vai ter filho não? Você não vai ter filho não? Ó, mas você é mulher. Você é sozinha, mas você é mulher. Essa regra não é pra você. Quem é o feminista de qual desmachista? Pró-des, que rudimentariza a reversibilidade, né? Que dê sentido, que renova o sentido, questões tais quando o fardo, né, revelativo, quando num dado momento, né,
né? Aí eles têm que procurar uma prostituta experiente, que não afete a sua mãe, entenda o segredo do seu pai, sem afetar a herançabilidade do pai, que é uma outra entre virgens, vão achar o caminho do céu. Segundo, melhor fica facilitado, o que bem politizou, conversou diretamente com Alá, quem Deus, mas que se fosse pelo cu de Jesus, mas Jesus estava lá no outro lado, não é a fé aguda daquele ali, mas um outro cu ali. Ah, e esse não é pelo cu, imagine se eles ali não fosse pelo cu, quando condições mercadóricas tal, e pode dizer que são poligâmicos, mas não são poligâmicos de uma vez só, mas se uma, né, ficar sabendo que a outra não ganhou igual, e quando é que elas não estão juntas, em luta ou fazendo junto, para ter certeza de que elas não estão ganhando diferente, né? Sobre os tratados, né? A quem justificar onde estoura o escravismo, a escassez e a miséria, quando o corpo não come e caga ouro, a quem justifica transmutação, peso de roupa, quando o corpo pelado justifica a minuciosidade de um por um, sobre o espectro monoteísta que traz a sustentabilidade entre de frente e quando, né, laico, meso-ortodoxais, né, monoteístados ou monopoliteistados, que se fazem ascendentes, que momento subida sentido, que fica ralo, vem do grosso, vai pro ralo, vai do ralo, vem pro grosso, né, que desce no ralo, não necessariamente, né, questões tais que meso clarividencia, que num dado momento, né, tá lá a cachorrinha, ó, a mulher mostrou, a cachorrinha teve um monte de filho, ela só não alimentava o que ela viu, que achava que não era filho dela, que nasceu marronzinho. Não alimentava, e ele foi criado dentro de uma casa, começou a comer, virou um gordão gigantesco, e disse que tinha a descompensação pelo fato de ter sido negado no momento, né? O que tem essa teoria, se foi negado o lado masculino, depois de já ter sido fecundado, diferenciado pelos dois, ainda que aparecesse com sexo unilateral, tem a teoria que odiando o pai ele vai prostituir, ou a quem atribua prostituição, quem paga o que no dia, para dizer que aí vai fingir de passivo ou ativo, vai fingir de macho de antimacho, porque não teve tendo. Sobre a quem justificar a jogada de homossexuais, e quando heterossexuais, os dois de cabelo curto, músculos expostos, né? Quando não músculos expostos, qual de cabelo curto, qual de cabelo longo. Deixa eu ver alguma coisa que traz problema muito grande mais, porque, né, em toda a parafernália sexual não era nem para ser problema. Qual usa saia, rosinha, que a guerra aqui, eles têm uma guerra entre o azulzinho e o rosinha, o dourado, né? Bota o dourado, bota o ouro, bota o diamante para ver o que é que dá, né? Então, entre essas condições tais, quando num dado momento você reversificar a coisa, né? O que é a reversa de Maria, potenciada aqui em despotenciada Maria Madalena, não considerada a necessidade da Maria virgem enquanto nova, quer dizer que 13 anos já não tinha consciência do corpo, o que era o mundo, o que eram os homens, né? O que era masturbação, ou não necessariamente, ou qualquer coisa assim, já que teria uma consciência espiritual ou uma consciência transcendental, o que era direta como indireta, que num dado momento você, além do vazio, atinge um platô, né? Cadê as fronteiras do cérebro? Até que ponto, né? Transcendência independente de tecnologia, ou, né? Paradoxando a tecnologia pela antitecnologia, e o que é, inclusive, quem justifica sobre uma pauta anatomizada, considerada metamorfosível, a onipotencialidade onipresencial perante a onisciencialidade, do qual eu perpetuo essa minuciosidade perante a categorização da Santíssima Trindade, enquanto sistêmica de 1 por 3 a quem 3 por 1, quando isso, essa categorização frequencial, né, de um indivisível a quem 2 unilaterais não necessariamente deficientes, o que vira sair do Espírito Santo e retornar ao Espírito Santo, né, enquanto
deselementar ou estar a condições planetárias que colocaram como, né? Que são as condições celestiais, estelares, quando num dado momento dar subsistencialidade aterrizada perante a dificuldade, né? Estar a tamanha quantidade de insucesso que fica se desejada, imperativo de poder absoluto, enquanto está aterrizada perante probabilidades absurdamente sistêmicas, né? Além de a quem justificar naturalização, desnaturalização, pais e filhos, igreja corpo, igreja gente ou qualquer coisa, espaço laico, espaço que reverse ao desateísmo, não desateistando, a quem racionalidade, não racionalidade, papapá, a quem justificar a astrologização ou, né, platô de mesopoliteistalização, a quem monoteistalização, subsistencialidade, pela condição menor, irredutível ou percebida, já que olhos na frente, num dado momento, que a gente vigia pelas costas, um olho, interolho, justificar o padrão minucioso que não se perca do alto um, da auto-eternização, da imortalidade, quando a pauta elementar, né, ou deselementar traz esse espectro imortalizador perante, né, o que é deslizar temporalidade, datar estar sobre temporalidade dinâmica perante a eternidade colocada até então estática, não perdida, a quem justificar o platô parcial colocado descabido, a quem é assintomático, a quem é violado, a quem inafiançável, a quem fiançável perante o aterrizado que se faz parcial, né? Em que momento a totalidade perante o que vem a ser o endeusamento, a divinização, a dicotomizável perante a humanização, colocada como que vira-se a consagração crônica, né, como aguda, que vem a ser além do sangue, pelo sangue, além do sangue, quando a quem transparências e materializações subsistencializam linearidade correntista, né? Correntista quando viva, não necessariamente desanatomizável, não necessariamente deselementar, mas que subsistencia, né, o desnadamento a quem, né, desvaziamento a quem, quando essa complexidade trindadiante implica em dizer em que dado momento você entrou num tempo muito ruim. Naquele tempo, mulher, né, não tem esse momento, ó, homem, homem, mulher, mulher, homem, fizeram essa ordenação consecutiva perante uma grandeza reta, né, sentida, fina, que você pode ter grandeza, mas desde que você ande, cabe praticamente um na frente do outro. Só que você teve um azar danado, a mulher era fudida mesmo não fudendo, e logo em seguida é mulher de novo. O que é essa desintermitencialidade temporal que desparadoxaliza a temporalidade espacial vazia, né, perante a ostentação religiosa, ou que gera pró-igrejalizamento perante a instância perpetuativa sob a pulsão transferente, o que é transferência direta ou indireta, quando num dado momento reversa a coisa. Quando num dado momento não foi a reversa coisa, ou alternativização para dizer, porra, não percebe que o povo de Deus também não está sofrendo? O povo quem? O povo tem individualidade por cabeça, está presencial, né? Ah, mas só tem isso tudo porque teve o povo de Deus. Não, também não tá, né? Nossa, se não fosse o público, não teria o privado. De onde saiu essa abstratualidade, né? Se não fossem irmãos, mesmo sendo desconhecidos, também tá bom. Não atende, né? Então, num dado momento, quem desabstratualiza, né? Sinalização convincente, onde entre exata de D0, um tem uma configuração material e a quem dois como segundo, né? Acaba tendo uma maciçação elementar, independente de abstratualidade e instintivalização matematicível a quem, parece uma condição maciça, né? Depende de Uga. Até quem convence a ser um, recortar um, mas parece que também tem.
né? Se um fez o Uga, o outro respondeu, né? A quem justifique sobrar, né? O que querem pseudopodicizar, atribuir sensorialidade repetitiva, que mais ou menos fudidos, não adoecidos, assintomáticos, sobre-se questões desbabelizadas, né? Que é o paradoxo do babelizamento, né? Do segundo, quem é o fio terra de comer e transferir ao outro igual e aos interesses de quem fica no meio do caminho ou, né, intercepta atalho, quando a condição está num dado momento, a grosso modo, não deixa de ser. Homem pode falar o que for, mas homem não só ganha de direito de fuder pelo hormônio, pela força, e para eles nunca é cobrado virgindade, porque mal bem eles são os ativos. A mulher é uma passiva, a mulher carrega o fardo, mas num dado momento faz a reversa dos interpreliminares, entre regras ou ao tiro de regras de cada, né? Em que momento vira, nossa, mas você está alegando, né, que eu não valho nada, eu não fiz diferença, eu fiz diferença até um dado momento. Quem estava mais esperto, quem toma culpa por dizer que está premeditando, né, a experiência, tem capitalização sobre onisciente perante o taxado inconsciente momentâneo que te faz cego, perante a transcendentalidade literalmente reativa que blinda o autodomínio do original, né? Dizer o que é essa sobreposição capital que num dado momento, para você estar ao menor, você dá muito mais do que você pensa, mas dizer que o menor é um fracasso e um estupro enorme, porque ele não dá conta de estar nem dentro dele, quanto mais entre você. E que, só que geralmente eles querem estar dentro do outro. Como que eles não estão dentro deles e ganham direito, né, paradoxal de estar dentro do outro. Tem essa tendência, né? Aqui em Juiz, pensei que tinha parado aqui. Fiquei revoltado de ter perdido uma escrita, talvez perfeccionismo, mas mesmo era bem sustentável ter guardado tinha umas 4 ou 5 linhas naquele negócio ali, entre essa sequência aí de tamanho dentro dessa coisa de escrita aí, entre que eu coloquei inteligente, entre direitos e deveres, ou a sustentabilidade perante a penitenciária maior, quem justificar, né, cadeia aberta, cadeia fechada, ou portais subsistenciais infinitivos, né, até que ponto o exato vira prisão máxima, né? O que é o paradoxo do exato, né? Dizer que o exato é uma proposta da liberdade, já que inexatos justificarem categorizações de leis enxergativas, né? Então, quer dizer, num dado momento, o que vira reversa, de fato, quando mais novo, num dado momento, sacanagem sua. Fui eu que postei as fotos aleatoriamente, mas eu achei não, você achou aleatoriamente. Só que o que você estava fazendo lá? Você tem liberdade de estar em tudo que estava, de estar em todos os lugares presenciais, ou exatamente fazendo que aquela virtualidade aconteça, mas você disse que no seu lugar não pode. Suas regras você não aceita desacatar, suas regras, isso e aquilo, você estava explorando um espaço desconhecido dentro de você, fora de você, ou acreditando que o dentro de você e o fora de você, quando entre condições aterrizadas, totalmente heterotrofíveis, onde está a diferença de causa e efeito, de você dizer assim, a culpa é minha, porque se a sua cristandade fosse boa, quando colocar, até onde chegam-se laicos, revelados direto e indireto, quem vira o conversor de quem, enquanto tem interesse sexual, o amor veio antes, veio depois, o que reage e impulsiona a aleatoriedade como a probabilidade, né, que coisificam-se subjetividade e tal, afim, né, até onde afim, para dizer que num dado momento, né, eu optei você por alguma exata pontada do terrorismo agudo. Vocês têm terrorismo agudo, eu sempre achei, como mulher independente, ainda que entre mulheres, mas percebendo as perdas que tive, os materiais que deixei daquilo que ficou bonito na pessoa, achei que no dia ficou feio em mim, mas era geralmente para mulher, facilitando o homem não faz isso, não impulsiona isso, quando sob condição tal, você estava propinando outras mulheres, quando outros homens propinaram as mulheres, os bons de foda são eles que deveriam estar com elas. Para quem eu estava trabalhando, com quem eu estava trabalhando, sobre a aleatoriedade, de todos têm músculos, todos podem ter magreza, todos podem cobrir seus músculos, tem força,
sobre uma condição tal, a fecundação é igual, você aborta no outro dia, fica tudo bem, você morre de excesso de aborto, ele morre de excesso de droga, de qualquer coisa, até que ponto um afeta o outro, a droga dele não te afeta, o seu aborto não te tira se ele espera foder com você por mais tempo, né? Então, quer dizer, em que questões tais traz, né, peso entre idade e dizer que pode ser pior. Eu estava fazendo, eu estava aqui no inferno, você estava no céu, você estava bem reclamando do céu, você é mais novo, você estava reclamando do céu e eu estava ostentando ou tentando celestial, o inferno, aí aconteceu eu mais velho e você mais novo, né? Aparentemente, virtualidade impõe uniformidade. Para fazer alguma intimidade tem que fazer igual, ou botar algum regime de igualdade, mas quem determina a causa e começo, bloqueio, não bloqueio, falar as conveniências, prometer as conveniências e vai mostrando de onde são e quem são, para o que virou o jogo. De idade, aparentemente idades, nossa, você tem muita idade, mas você também está novo, mas parece que está tão pouco assim, o meu trabalho, a minha escassez perante as regras, de não ter a modernidade. Como assim? Você está na ortodoxia das regras? Tanto que você nem casou, e tanto que você conhece muito bem o seu próprio corpo e está aqui fazendo o quê? E está aqui, inclusive, desacatando o outro lado e dizer, mas você então não se beneficiou bem no seu lado, porque cristão é tão bom, cadê as mulheres no topo da cristandade? Quem botou aos pés do Vaticano e justifica a datação do que morreu a quem você deu juízo de valor como a sua avó? O que é ser cristão? Aí pergunta outro, o que é ser profeta? O que é ser igreja? Perante a liberdade, a num dado momento você queria prisão, você cansou da liberdade, mas você tinha liberdade e você conhece a liberdade. Que horas você vai voltar para a liberdade? Você de fato abriu mão da liberdade, não abriu para dizer o fardo perante a quantidade de probabilidades armazenadas, até que ponto isso é vantagem ou desvantagem durante o dia. Os dois não precisam ficar juntos o tempo todo, e mesmo que fiquem juntos o tempo todo, a cabeça dele é vazia, a dela é totalmente preenchida. Quem goza mais no agudo, quem goza mais no crônico, quando num dado momento se faça extintivo. Novinho, aparentemente presinho, coitadinho, aconteceu ali virgem, aconteceu ali coitadinho, kkkk, insucesso. Se acontecer alguma coisa, eu estou aqui exatamente, eu não estou necessariamente, mas nervoso sem querer eu falei. Mas nas suas regras, antes de pensar, já mata. Na minha pode matar também, eu não sei por que tocar para defender numa condição, eu tomei uma pauta judicial, porque há tudo que é livre e todo o chacinamento e o terror que é liberado na fachada do cristianismo, ou que virou as regras e as probabilizações, que inclusive sustentam o outro lado, porque até que prove o contrário, quando uns querem usufruir, achando que está fora, e não querem perder o que está dentro, né? Qual é o lado de fato que paga? Qual é o lado de fato que ainda dizer que a fachada de deixar que vejam democrativamente ainda existe uma questão primeira? O que é o espectro revelado? A quem datar a infidelidade, a quem datar a osmose como permeabilidade, dizer, né, que a falsa democracia, né, é melhor, é pior do que as falsas regras, né? A quem justifique você ter que defender a sua condição de mulher, a sua condição da sua avó, ainda que palco cristão a quem? Ou seja, quando que Cristo, ou apontado Cristo ao paradoxo da cruz, não era o Deus primeiro, mas em que momento, entre línguas e entre condições, a quem reveláveis sobre condições tais? Porque quando que não me vendia a condição de dizer que igreja não é mulher, mas existe a pauta primeira, existe a pauta, cadê os padres? Ainda que freiras, as padres, a papa, teve uma papa, né, e foi camuflada que não podia estar grávida, a quem justifique o quê? Entre papa demônio, ser papa santo e dizer, né, entre a fachada dos celibatos, o que eram os assexuados, masturbadores, estupradores, as conveniências de dizer eu tenho a igreja, né? Você só quer o quê? Ter a igreja, você não está nem aí, você já é produto da infidelidade ou de regras não percebidas, e que ainda usufrui de algumas osmose. Você quer vender a igreja, você quer comprar a igreja de alguma forma, porque eu não quero vender e eu sou indivisível. Então, ou eu como ou eu não te como. Quem dá ou desce quando alguma questão não dá. Do seguinte, independente do celibato, ainda vem a questão do celibato. Olha, esse deu certo.
casando na igreja, mas esse não deu. Foi a culpa do celibato. E qual é o melhor celibato? Você dá sua bunda, que não perpetua, um chupa o pau do outro, a buceta do outro, sabe que se Deus o que, qual swing, desde que não perpetue, ou perpetue quando você induza uma transcendentalidade que você acredite que é a Santíssima Trindade, porque o pedaço morto de Maria, quem o pedaço da cruz de Jesus, isso e aquilo, tentar encaixar, né, uma espécie de... Como é que é aqueles filmes que ele sai costurando pedaço de defunto, ou que tem também alguns filmes tais, né? Você pega um seriamento tal, mas que, né, é igual dizer, né, eu sou trotskista leninista, dois são amigos íntimos. Um é stalinista, leninista, o outro é trotskista. Imagina se tivesse sentado os outros vivos do lado e ao mesmo tempo dependesse de cada um entre si, sim ou não, nascer e viver. Quando não são inimigos sempre. Quando isso vira, quando dois não é um. Quando o materialismo é logo ali, quem responde é a igreja, quem responde é o ateu. Quando o tal do paradoxo do elementarismo sem transparência, transparência sem elementaridade, quando materialidade às cegas e quando materialidade enxergada ao limite de quem? Sempre tem um rico, ou sempre tem o que é capitalizar, com exatificação mais-valia, como não mais-valia, o que é datar, mas se eu estou carregando igual você no mesmo tempo seu, e você depende de mim, o que é seu efetivo? O que é seu veterano? Cadê seu emprego? Porra, você estava na educação física. Que educação física não é deseducação física, deseducação, desfísica, a quem justifique desreligião. Como ter religião ou ser tudo sendo feita objeto no vazio da exclusão, da antirreligião ou da religião de ninguém, é quem se prove o contrário, só porque você está transitando e aparentemente comendo, cagando. Alguém te viu comendo? Alguém te viu cagando? O seu sangue é qual? Você cagou que horas? Qual é o cheiro que mesmo tem? Inclusive na altura do campeonato. Você só precisa obedecer a um paradoxo. O paradoxo da temporalidade destemporal. Você chega na escola, aí se você pudesse matar o seu pai, aí você pensa assim, você está recebendo pouco, eu não sou ninguém, eu sou muito, e eu estou fingindo que você é um inocente maior do que eu, que você está me induzindo em casa a matar meu pai. Quais são as relações herançáveis, né, de causa e efeito que implica, eu até posso matar meu pai, eu não preciso nem matar, porque ele vai morrer, né? Então eu tô aqui fingindo tempo com você, até que ponto eu tô enfiando no seu rabo, porque fica, para quem tá educando o que ele tá questionando, né, sobre governo diante governo, né? Quando nacionalismo proximal, socialismo não proximal e comunismo de capitalismo a quem, quando as condições elementares e materiais é logo ali, não é para agora. E todo mundo vai morrer, mas tem que viver. Mas você está vivendo, mas você está fazendo a mesma coisa que você falou que não era para eu fazer, e eu fiz porque então eu não era a igreja, o meu erro foi que eu estava alienada, que eu de fato tinha que passar para você, porque eu estava acomodada no que era meu, então eu estava com mais e agora é do seu direito. Virou esse um platô de uniformidade onde o espaço independe de Deus, é isso, né? Temos questões tais sobre essa minuciosidade entre o paradoxo do logo ali, que não é logo ali. Caso você falasse outra língua, mas você fala todas as línguas de menos uma, e naquele dia era aquela porra daquela língua. Quem justifica? A verbo gerondificação que exatifica, entendeu? Exclusão a quem? Igreja de quem? A questão minuciosa perante a materialidade, quando entre regras que viraram contrastes, não necessariamente entre cristãos e muçulmanos, quem é o fio terra do judeu, né? Airado, desairado é o paradoxo da profetização que se sobre, comparar quando num dado momento vieram depois, né? Entre o ínter de que se tornou a CDC, né? De antes do jaído ou sempre estado, né? Ou quem acreditados interdesestados, quando a condição tal implica mais de lá para cá e de cá para lá, mas se é novinho, e é novinho, eu também não casei nem você, pronto, moreninho todo mundo deve ser, aparentemente se é mais novinho ganha méritos, virgem apontou virgem, inexperiente de experiente, achou direito de instintivo, de acatar condições não explicadas sobre poder escolher e ver em você facilidade perante dizer, aí se você não tem a virgindade, como é que você faz para casar?
Não, eu não só casei com todos, como eu tô matando todo mundo, ainda tô aqui comendo seu cu. Porque se eu achasse o pau, eu já tinha chegado perto de você há muito tempo. Né? Qual é o comprimento do seu pau? O que é visualizar um pau virtual? O que é tocar uma punheta? A vantagem disso que não tira o cheiro. Se eu chegar perto, o cheiro não for bom, aonde fé e fezes multiplicam bosta sem cheiro. Fica uma minuciosidade quando você determina quando me encontrar. Se é tão novinho, por que você conseguiu me encontrar ou acatou esse direito? Porque nas suas regras, e você ganhou direito, achou no direito expansionismo, ou já mataram todas as mulheres, ou assim elas se tornaram tão caríssimas, e quando não vira prostituto dele mesmo, para dizer que no outro lado ele encontra imperativos de liberdade, onde ele utiliza o recurso da tortura que nem ele mesmo viveu, porque continuou solteiro, juntando dinheiro, entendendo com toda a facilidade, não só dentro do lugar dele, como do lugar alheio, porque senão ele não teria tido essa conduta. Se mesmo compreendesse regras, ele teria otimizado o diálogo, o tradutor era excelente, porque ele sabia enxergar, ele ganhou condição de foto, condição de vídeo, condição de tempo saturado, de uma pessoa desoperacionalizada sobre o que vira a ser a constante universal, que até que prove o contrário, ele não só nasceu depois, como a religião dele foi cagada depois, foi cagada e questionada em padrão de estudo de caso, infidelidade, o que é Sara, né? Pergunta quem responde, o Auto 1 descriado, redentorando, né? Eu já vim do Espírito Santo. Em que momento é convidar alguém desconhecido ou dizer que somos produtos de Inter 1, quando colocar dois que multipotenciam aparentemente desconhecidos, dizer que isso emulsifica, mas dois ainda virou um padrão, um homem e uma mulher, que eles têm condições multi-emulsificadoras, mas ainda têm condições absurdamente semelhantes, como inclusive o cu igual, né? Assim seria apontado, que são infinitivos, né? De achar os fundos finitivos, né? A raiz quadrada do pi finitivo, né? Desinfinitivo. Então quer dizer que são questões que trouxerem o que virou aqui em sacrifício, em momentos de muito sacrifício, mas dizer que num dado momento, retratando e rebuscando isso para a espiritualidade, dizer que num dado momento isso vira, né? Num dado momento a célula primeira pode ser pai, pode ser filho, pode ser Espírito Santo. Assim diz que Jesus era negro. Tudo é muito mais Oriente Médio, quanto que não é Oriente Médio. Veio primeiro o Oriente Médio. Se pensar da condição de Jesus, cai por terra Europa, tudo quanto é lugar, e vira paradigma, outro paradigma.